Boa noite, doutores e doutoras. Mais um Destrave Odonto. Estou muito feliz, preparei uma aula muito cheia de vida para vocês. Dia 6 foi ontem, está gravado no grupo, assistam também. Tudo tem uma continuidade, não são aulas soltas. Sugiro que assista de ontem, teve ouro. Nós falamos sobre o modelo de negócio. Hoje nós vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre colocar fogo no parquinho. Hoje é, de fato, rampagem. Como aplicar o método para que vocês tenham resultado. Então, dia 6, dia 7, amanhã nós vamos falar sobre o futuro. O futuro é agora. A gente está vendo aí foguete dando ré, está vendo tanta coisa aí transformando. Nós vamos falar de inteligência artificial na odontologia. Então, sempre às 20 horas, hoje e amanhã, para fechar. Meio-dia a gente solta a gravação para vocês, e aí vocês podem ter acesso e compartilhar também com alguns amigos de vocês. Manifestos do Método Superdoutores, a apresentação foi ontem, quem não me conhece, assiste, que está tudo lá, eu só vou colocar os manifestos, porque todo lugar que a gente vai falar hoje sobre cultura empresarial, nós temos que falar nossos dogmas, né, o que nos dá o norte. E a gente vai falar os 3 manifestos principais da metodologia dos superdoutores. Manifesto número 1, acreditamos numa odontologia ética e próspera, porque quem pensa estar nesse mercado nos próximos 5, 10 anos não pode queimar cartucho e perder cliente. Então, ser ético, ser moral, é básico, tá? É uma base da odontologia. Manifesto 2. Acreditamos que o ambiente certo eleva seu propósito e materializa seus maiores sonhos. Esse daqui foi uma foto do nosso último encontro no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, da nossa comunidade. Não estava todo mundo, mas aqui tem gente do Brasil inteiro. Manifesto número 3. Acreditamos que todo dentista pode ter sucesso na odontologia. Aqui nossa mentorada Thaisa, de Uberlândia. Isso aqui é antes do método, depois do método. E eu vou colocar aqui para vocês uma continuação desse treinamento de 3 dias gratuito. Nós temos uma base, um centro de treinamento em Alphaville, São Paulo, onde a gente está aqui agora, e nós vamos fazer um evento presencial, que é a continuação desses 3 dias, onde a gente vai fazer exercícios, mão na massa, são para apenas 30 dentistas. Tá? No dia 26 de abril, cai no sábado, são 5 horas, direto no ponto, sem rodeio, entrega. Você vai sair daqui com uma pasta de documentos gigante para você aplicar no seu negócio. Tá? Então, o link do sorteio está aí nos comentários. Para você participar desse sorteio, você precisa ir lá no primeiro post desse Instagram e seguir as recomendações que a gente vai colocar. Está aí o Instagram, doutor.solocoins, ou é só clicar aí no link do comentário e seguir essas recomendações aqui. A gente vai soltar no final dessa aula, o sorteio é um infotreinamento, né? Vocês vão ter entretenimento, tem sorteio, vocês podem ganhar a participação de vocês no evento. Tem que marcar 2 dentistas, seguir o método Superdoutores, beleza? Então, eu vou colocando aqui no decorrer da aula, de novo, e vamos acompanhando lá o comentário. Marca 2 dentistas, pode marcar mais de uma vez, marcou, depois marca de novo, e vai marcando os dentistas e a probabilidade de você ganhar com mais comentários é maior, beleza? Então, ontem, modelo de negócios, dia 6/4. Hoje, o segredo das clínicas que faturam mais de 2 milhões por ano. Nós vamos abrir os bastidores e também vamos colocar para vocês todo o manual, tudo que a gente entrega para chegar nisso. Então, a gente vai mostrar o método e vai mostrar o resultado dessas clínicas. E amanhã, o futuro é agora, inteligência artificial, às 20 horas. O segredo das clínicas que vão faturar mais de 2 milhões por ano é o tema de hoje. E vamos começar. Pessoal, quem quiser compartilhar o link, a hora é essa, porque hoje a gente tem bastante material, bastante conteúdo. Sugiro para vocês papel e caneta e anotar todos os insights que vocês vão ter aqui para que vocês apliquem. Tá? O empresário, ele trabalha com lista de aplicação. Vocês não estão aqui para uma aula, vocês não estão aqui para aprender algo, vocês estão aqui para aplicar algo. O método ele é dotado de aplicação. Eu vou abrir um norte para vocês, vai ficar claro o que tem que ser feito e uma lista de aplicação. Tá? Pessoas sem listas são pessoas que não vão executar. Se vocês estão aqui, é que vocês têm uma lista de execução. Então, vamos para cima. O que eu quero hoje passar para vocês? Eu gosto muito do acrônomo, tá? A gente trabalha com acrônomo. Quem não sabe o que é acrônomo, você pega uma frase ou uma palavra, que é o super, dos superdoutores, e a gente coloca aqui a fase da metodologia, toda personalizada para vocês. O acrônomo super, mais uma vez, ontem nós tivemos o acrônomo para modelo de negócios, e agora a gente tem um acrônomo para flywell. O que é um flywell? É onde você está, o que você tem que fazer na fase que você está, para você ir para o próximo nível. Tá? Aí você pergunta assim, a síndrome do patinho feio, não é para mim, é para todos. Tá? Tem a fase 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nessas fases, você vai ficar claro que o método ele tem as etapas e a sua lista de tarefa para cada etapa. Fase número 1 é a fase de sobrevivência. Fase 2, ultrapassagem. Fase 3, projeção. Fase 4, evolução lucrativa. E fase 5, redistribuir. Vamos agora falar sobre cada uma das fases. A sobrevivência. No início é comum a clínica operar no vermelho e precisar de investimento para se manter em funcionamento. Essa fase requer ajustes e superação de desafios financeiros. Qual é o sentimento de quem está nessa fase para deixar claro para vocês? Tá? Essa é uma fase que a agenda fica vazia, você não tem dinheiro,
Você não tem paciente, você se sente muito deprimido, porque você se formou para atender pessoas e não está conseguindo acessar pacientes. É a fase de sobrevivência número 1. Quem nunca passou, ou herdou um consultório, ou está passando, porque quem montou algo do zero precisou correr atrás dos seus clientes. Então, a fase número 1 é uma fase que muitos já passaram, poucos estão passando. Geralmente, nesse tipo de treinamento, não tem muita gente de fase número 1, tá? Vão colocando a fase no comentário, se vocês se identificam, tá? Fase número 2 é a fase de ultrapassagem. Após superar a fase de sobrevivência, o que é sobrevivência? Você tem que vender ao ponto de pagar as contas e você vai para a fase 2, que aí você consegue tirar um dinheiro, talvez não de lucro, mas vendendo suas horas. Após superar a fase de sobrevivência, a clínica entra num período de ultrapassagem. Aqui ela começa a gerar resultados, tem uma demanda constante e consegue fidelizar clientes, confirmando que está no caminho certo. Tá? Ultrapassou o ponto de equilíbrio, ou seja, o tanto que você vende para pagar as contas e, talvez até se pagar como conta. E já se sustenta e gera até algum lucro, ou os sócios precisam operar para ganhar como dentista ou como gerente. O que acontece? Quando você está na fase 2, muitas das vezes você precisa trabalhar para você levar dinheiro para casa, porque você não está tendo lucro da operação, você está ganhando como dentista. Na fase 2 é muito comum as pessoas ganharem vendendo a hora delas. É um profissional liberal que deu certo e está vendendo a hora dele. Ele consegue contratar terceiros, sair da operação e ter lucro? Talvez não, porque ou o modelo de negócio está ruim, por isso que a aula de ontem é muito importante sobre o modelo de negócios, ou ele não tem um volume e recorrência de vendas para sustentar aquele negócio. Automaticamente, ele operando, ele recebe pelas horas trabalhadas, como um liberal, e consegue levar um dinheiro para casa. Não muita coisa, mas consegue. Ontem falamos também sobre deserto. Deserto é lugar de passagem, mas tem gente que dorme e mora na fase 2. Nada contra, nada a favor, cada um tem a odontologia que merece. Vocês vão aprender o caminho para ir para a fase 3. Tá? A fase 2, claramente, você vende as suas horas e todo o seu faturamento depende de você. Coloca aqui, se você se identifica, que você está na fase 2. 100% do faturamento da sua clínica depende de você. Se você não operar, ela fecha. Você consegue pagar as contas e ganha como dentista. Se você tem uma precificação, fica claro quanto que você está ganhando de dentista e quanto você está ganhando de lucro de operação. Se você tem essa noção, vai ficar claro que a clínica nada mais é do que um ponto para você vender somente as suas horas. Fase 2. Fase número 3. Uma vez confirmado o sucesso, a clínica passa pela projeção. Nesse momento, todos os recursos são direcionados para o crescimento, seja melhorar a estrutura física, time ou investimento em anúncios. É uma fase de projeção rápida. Você já tem consciência de investimento na fase 3 e você está buscando um caminho para continuar crescendo exponencialmente. Então, você investe em marketing, em pessoas, em reforma de estrutura. Você, de fato, quer crescer. E a fase 3 é mais fácil de crescer do que a fase 1. Porque a fase 1 você não tem dinheiro. Na fase 3, você tem recursos para reinvestir no seu negócio. Você decidiu sair do negacionismo sobre a gestão empresarial para o seu consultório ou sua clínica e decidiu que vai fazer com que ela cresça. Nessa fase 3, você já pode ter alguns profissionais trabalhando para você, mas você ainda é o principal responsável pelo faturamento. Você já tem uma margem de lucro e está reinvestindo no negócio pesado para ir para uma fase 4. O que é a fase 4? É a fase de evolução lucrativa. Na fase 4, você já constituiu um organograma empresarial. Você tem uma secretária comercial separada da recepcionista, você tem uma auxiliar bucal, você tem uma equipe que trabalha para você, você tem um organograma, você pode ter um gerente. A dono-dependência não existe mais. Você não é mais o principal gerador de receita para o seu negócio. E o negócio não depende de você. Você pode tirar férias e ele continua funcionando. Muitas pessoas, né, por isso que eu falo da nossos dogmas logo no começo, essas clínicas grandes aí que são açougues odontológicos. Não tem qualidade, são fase 4, e eu não acredito que tenha qualidade uma odontologia de fase 4. Eu digo que a gestão na área da saúde, ela precisa ter qualidade. Imagina você procurar um hospital e você tem que ter o dono do hospital no quarto com você para garantir qualidade e eficiência na gestão do atendimento. Você está lascado, você vai numa tribo indígena, né? Porque um hospital bom, o dono não fica rodando os setores. Isso é gestão de verdade. Agora, com certeza, clínicas odontológicas estão vacilando muito nesse quesito. Elas abrem e não estão nem aí se vão estar nesse mercado daqui a 5 anos. Tá? Isso é um assunto para outra aula. O importante existe meio de crescer e ter ética e moral dentro das relações, tanto profissional-profissional, quanto profissional-paciente. Dá para crescer, tem muitos exemplos de clínicas grandes que funcionam e funcionam perfeitamente. Tá? Eu entendo que pode ser que na tua vizinhança tenha aí clínicas que não estão estruturadas de fase 4 da maneira correta e fazendo um bom trabalho, um bom serviço para a sociedade. Beleza? Aí é uma questão, de fato,
de ética, e essas pessoas elas vão se queimar. Daqui a 5 anos, o povo não esquece. Ele vai começar a não fazer parte daquela cartela e eles vão ter que levantar acampamento ou vão fechar as portas. Por isso que quem pensa a longo prazo pensa em fidelização. Odontologia é um serviço continuado. Então, que você venda por longo período para aquela pessoa e para a família dela. Então, essas relações são muito fundamentais. Falamos disso ontem na aula de modelos de negócios. Fidelizar é um trabalho de grande inteligência. Tá? Então, fase 4 e a fase número 5 é a fase de redistribuição. Toda empresa ela só tem 3 caminhos. Ou ela vai falir, ou ela vai ser passada de geração para geração, ou ela vai ser vendida. Não tem outro caminho. Porque a empresa ela pode durar mais do que a vida do dono. Ou ela vai falir, ou ela vai passar para um filho, para um parente, né? Alguém vai herdar ela, ou ela vai ser vendida. E a grande questão da fase 5 é, se você um dia for vender o seu negócio, ele está apresentável? Porque a primeira pergunta que uma pessoa que vai comprar a sua clínica, ela vai fazer me mostra o DRE. Quanto que você lucra? Não que você trabalhando nela como dentista. Quanto ela rende de lucro de operação. Você tem essa consciência? Não. Quem vai comprar algo que não dá lucro? Quem vai comprar algo que tem que ser operador como dentista para levar dinheiro para casa? Faz sentido isso para vocês? Vocês comprariam algo, uma oficina mecânica que vocês têm que ser o mecânico e não dá lucro? Não, não faz sentido. Então, preparem os números do negócio de vocês e deixem bonitinho, como se fosse vender. Mesmo que você não tenha a menor intenção de vender, deixe ele preparado para uma redistribuição. Porque esses números, eles vão fazer parte de anos e anos e anos, daqui a 20, 30 anos, está lá o histórico de números, de cartela, de transações que você fez. Então, é fundamental você entender as 5 fases empresariais da gestão empresarial. Beleza? Em qual fase vocês estão? Coloquem aqui no comentário, por favor. Fase 1, 2, 3, 4 ou fase 5. Pode ter gente já na fase 5 querendo fazer, suceder, pode estar passando com um filho. Pode ter muita gente, tá? Eu estou passando já para minha filha. Já estou fazendo um processo de sucessão. Isso é importante para a gente saber, tá? A fase de vocês, por quê? A metodologia ela vai acoplar na realidade de mundo de vocês. Estou na fase 2, quero ir para 3. Estou na 3, quero ir para 4. Ou não quero ir para lugar nenhum. Aí é mais complicado. O negócio é chegar na academia e falar para o personal assim, estou aqui só de onda, não quero nada. Vocês estão aqui querendo algo. E eu preciso ajudar vocês a conquistar o que vocês querem. Quem está na 3, ficou claro então a 3, né? Várias pessoas estão na fase 3. A operação ainda depende de você e falta uma gestão mais profissional. Vocês podem, a fase 3 é uma fase maravilhosa para crescer, porque vocês, diferente de fase 2 ou fase 1, vocês têm recurso para aplicar. Só precisam ter, de fato, um direcionamento para não errar com esse recurso. Quantos de vocês já erraram colocando marketing sem ter uma secretária treinada para receber esse marketing? A culpa não é do marketing. A culpa é de não ter processos comerciais antes de fazer um marketing. É igual você ter um carro e botar um motor top, combustível, esqueceu da roda. O pneu está furado. Então, uma secretária, ela é o pneu. É mais fácil você colocar o pneu e empurrar o carro do que você colocar um motor, ligar o carro e não ter um pneu. Pneu furado, ele não vai andar. Beleza? 5 fases. O segredo das clínicas que vão faturar mais de 5 milhões em 2025. Eu perdi muito tempo trabalhando certo, correto, dando o melhor de mim. E eu sempre ficava me perguntando, né? Gente, por que trabalho tanto e não tenho o que eu mereço? Então é mais ou menos isso. E eu tô mandando esse áudio, tô emocionada mesmo porque eu vi uma luz no túnel. E eu tenho muita gratidão por isso. Eu sou Luciana, doutora Luciana Maribondo. Eu já atuo na odontologia já há 20 anos. Eu sou terceira geração, foi meu avô, meu pai e eu. E quando eu comecei a odontologia, eu sempre via meu pai assim, naquele consultóriozinho, trabalhando muito e ralando e chegando tarde em casa. E quando eu me formei, eu falei, não, eu não vou ficar assim. Quando eu conheci o Rafael, já tinha clínica dentista de noite. Eu já estou com a clínica tem 19 anos. Entrei no mercado de empreendedorismo sem saber, na verdade. Lutando, perdendo dinheiro, gastando. E o que mais era precioso para mim é que eu perdi muito a fase dos meus filhos. Eu tenho um casal de filhos que hoje já estão adolescentes. Hoje que eu tenho tempo, eles não querem mais me acompanhar, mas eu perdi muito a fase dos meus filhos por causa da profissão. Eu tinha retorno. Mas dentro da minha visão, que eu não era empreendedora. Eu era referência em planos para emergência. E quando eu comecei a clínica, eu comecei muito rápido. Eu peguei assim, voei, foi muito rápido, cresceu muito rápido. Eu tinha 8 profissionais trabalhando comigo, mais 2 secretários e uma SB. Só que sempre trabalhando muito. Foi quando eu tive um amigo em comum, que nós estávamos conversando sobre empreendedorismo, e ele falou assim, cara, eu tenho uma pessoa ideal que vai te orientar a você ter mais qualidade de vida, a trabalhar melhor, digerir isso melhor. Foi quando eu conheci o método Superdoutores. Só que eu estava estagnada, né? Eu estava estagnada porque eu não tinha noção, eu não tinha método nenhum. Assim, o divisor de águas para mim foi quando eu fui precificar. Quando eu fui precificar, eu vi que o meu ticket era muito baixo, muito baixo. Falei, gente, eu não posso viver assim, eu tenho que pegar um ticket maior. Quando eu virei a chave, eu falei, chega. Hoje eu tenho uma qualidade de vida
Hoje, estou 2 dias só trabalhando agora, montei uma filial, agora estou com uma filial em Jacarepaguá. Toda a história que eu escuto aqui, eu fico muito feliz, porque é um feedback para a gente acreditar que a odontologia é possível se empreender. Sai do moço, porque a vida não é só isso. Dá para acreditar sim. Você tem que ter perseverança, você tem que acreditar em você. O maior ativo da vida de um dentista é a saúde. Segundo maior ativo é o tempo. A Luciana, ela descreve o quê? Ela não tinha tempo para os filhos, e hoje que ela tem tempo, os filhos não têm tempo para ela. Então, isso é muito importante. Ajustar a sua gestão, profissionalizar a sua administração, ela não só para gerar mais recurso, mas gerar mais tempo. A otimização, ela é a mãe da gestão, fazer mais por menos. Essa é a pergunta-chave que você tem que fazer em toda reunião. Como eu consigo fazer mais por menos esforço? Como eu consigo fazer mais por menos esforço? A aula de ontem ficou claro, modelo de negócio. Não adianta plantar semente num deserto, não vai brotar. Então, o modelo de negócio é a mãe para você fazer mais por menos. Então, se a sua realidade, você não encaixa matematicamente fazer mais por menos, o problema está no modelo. Aula de ontem, assista. O dentista estratégico, ele tem uma característica. Ele sai do mocho para pensar. E é ali que está os números. Vamos colocar a sua clínica como um paciente. Você olha, faz um diagnóstico através de indicadores para tomada de decisão. E esses indicadores, eles vêm de ambientes como esse. Se você está aqui é porque você quer dar o próximo passo. E esse próximo passo, ele tem um padrão na fase que você está. Tem ali padrões que você... Tem pessoas que já passaram por ali e o sucesso deixa um rastro de processos. Coisas que você pode replicar e você vai conseguir desbloquear a sua odontologia. Como tema da aula, destravar a sua odontologia. Você como empreendedor, você se identifica com essa imagem? Casa, despertador, telefone, filho, computador, mocho, fazendo 10 mil atividades. E ontem a gente falou também sobre isso. Tem uma coisa que trava qualquer desenvolvimento da metodologia para alavancar o seu consultório clínico. O nome dela é tempo. Estou sem tempo. O maior recurso que a gente precisa para aplicar a metodologia é abrir uma agenda programada para você trabalhar na aplicação. Se você não aplicar, nada vai fluir na sua vida. Se você quiser fazer uma dieta e não tiver tempo de fazer as compras e aplicar aquela alimentação adequada, não vai dar certo. Se você quiser fazer um treino e não tirar tempo na sua agenda para treinar, não vai dar certo. Então, tempo para aplicar essa profissionalização da sua gestão, ele é fundamental. Se não aplicar, vai ficar só no tempo, no campo da teoria. E não queremos campo de teoria. Por isso que tudo que eu estou falando aqui é importante ter papel e caneta. Aqui tem um fundamento base. Tempo, gestão do tempo para você organizar. Porque, bicho, fase 3, a maioria que está na fase 3, tempo é algo escasso para vocês. Mas a otimização ela precisa ser trabalhada abrindo uma agenda programada, riscando horários e não deixar como rabo do dia, rabo de fila. Se der, eu faço. Não, rasga na agenda, porque nada mais importante do que parar para analisar e mexer com os números do seu negócio para tomada de decisão. Muitos empresidiários se encontram imersos nas operações diárias dos seus negócios, sem processos bem definidos ou uma estratégia organizacional que permita a delegação eficaz de responsabilidades para outros líderes da empresa. Não formam um time. Não formar um time é o maior vilão do tempo que vai ser escasso para vocês. A Luciana, ela está com 2 negócios e ela está trabalhando 2 dias na semana. Ela aumentou o número de negócios e diminuiu o número de trabalho. É otimização, não é? Aumentou receita, aumentou poder. E o mais importante não é ganhar mais, ela está trabalhando de forma eficiente. Ela está trabalhando na gestão. E os maiores tickets, para quem assistiu a aula de processo de ontem, ela está pegando os tickets de reabilitação, protocolos, implantes, que é o que ela gosta de fazer. Ela consegue fazer em 2 dias e consegue um resultado absurdo. Colocou uma gerente em cada unidade e está trabalhando os tickets baixos com dentistas terceirizados. Alguns tickets de estética que ela não faz são altos, e está trabalhando também com dentistas terceirizados. A clínica se paga e ela vai lá 2 vezes na semana para fazer a parte odontológica. Vai em alguns outros momentos para quê? Controlar a gestão e a administração do negócio dela. Então, ela se tornou uma empresária e não uma empresidiária. O negócio não depende mais dela para funcionar. Esse é o maior fator de ganhar mais otimizando o seu tempo. O dentista vende hora, o empresário compra hora e o investidor multiplica a hora. Vou repetir, quem tiver papel e caneta, anota. O dentista vende hora, o empresário compra hora e o investidor multiplica a hora. Vamos lá. Você, como dentista, aprendeu a vender sua hora. Quem está bem sucedido tem um modelo de negócio de vender a hora muito bem. São pessoas que fazem reabilitação, fazem faceta, fazem estética, ou seja, tem um modelo de negócio bom e vende a sua hora muito bem. Se você só vende a sua hora e nem sabe vender ela muito bem, seu ticket é baixo, sua margem de lucro é baixa e sua entrega energética é muito alta. Você não aprendeu nem o jogo de entrar numa fase empresarial.
Mas, pois bem, você vende bem a sua hora, mas o seu negócio ainda te prende. Automaticamente, você está aqui para dar o próximo passo. E eu quero otimizar o seu tempo. E você tem que entender que empresário compra hora. Se empresário compra hora, como que você vai aprender a comprar hora? Hora de uma secretária comercial, comprar hora de uma SB, comprar hora de uma recepcionista, comprar hora de uma gerente, comprar hora de dentistas. E para isso você precisa de um diagnóstico mais apurado, de uma precificação. Quanto de percentual que você paga, como que você faz boas práticas para funcionar os processos da clínica, como mantém a cultura, ou seja, os seus valores sendo transpassados para essa equipe em treinamento. Como que você vai montar uma estrutura que não dependa de você? É uma semente, não é da noite para o dia. Você vai plantar essa semente, você vai treinar essa equipe e você vai ter. Rafa, não faz sentido, eu não quero isso hoje. Tudo bem, mas um dia você pode querer. E por que não começar a plantar essa semente hoje? Já parou para pensar nisso? Eu sou muito workaholic, eu amo estar no meu negócio. Mas eu não gosto que o meu negócio dependa de mim. Eu posso estar aqui todo dia, mas ele não pode depender de mim. Se amanhã eu ficar uma semana fora da minha empresa, ela tem que funcionar perfeitamente como se eu estivesse aqui. Essa é a visão. Você não precisa sair da empresa. Você pode estar lá. Eu só quero que ela não dependa de você. Faz sentido isso em números? Então, é isso que eu quero. Que ela não dependa. Não estou falando para você ficar em casa. Tá? Não é a campanha do Fica em Casa, não. O ideal do empreendedor atleta. Assim como um atleta encontra propósito e motivação em sua jornada esportiva, o empreendedor também deve buscar, sim, o mesmo ideal em sua trajetória empreendedora. Vocês têm que buscar sempre pode ser melhor. Essa é uma característica de valor empresarial. Sempre pode ser melhor. A melhora contínua, ela é uma característica de pessoas que estão sempre em crescimento. Se você estacionou, tua odontologia está travada. E quem está travado, não existe estabilidade empresarial. Está morrendo. Se você está tendo o mesmo resultado do ano passado, você já perdeu o valor de moeda. A inflação vai para bater 10% em média, e aí você faturando os mesmos 50 mil, 100 mil, seu dinheiro sua margem de lucro já foi reduzida, porque a inflação está aumentando. Então, não existe ficar estabilizado. Quem não está crescendo está morrendo. Ponto. Empreenda com networking e expanda seus horizontes. O networking desempenha um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento dos negócios. Estar rodeado de pessoas que estão no mesmo nível, um patamar acima, é essencial para impulsionar o progresso e alcançar novos horizontes. Nós temos aqui um lema do seguinte: se Rafael pode, você pode. Se Sebastião pode, você pode. Se André pode, você pode. Se alguém fez o uso da metodologia e destravou a sua odontologia, por que você não pode? Você tem saúde, você tem tempo. Então, você aprende, você aplica. É lógico que você vai precisar de um tempo para maturar aquela aplicação, até que você acerte mais do que erre, e está feito. Então, todos os nossos programas, eles são acima de 12 meses, porque a gente entende que precisa semear para depois colher. Tá? Basicamente é isso. Não tem uma fórmula mágica. Nós temos um processo para cada fase. Isso nós temos. Ou seja, temos uma realidade de processos para cada estágio de crescimento. E se você está aqui, você quer ir para o próximo nível, ponto. Tá? Porque quem não está crescendo está morrendo, então ir para o próximo nível não é uma opção, é uma obrigação. Se não é, pensa daqui a 5, 10 anos. E aí começa a ser, porque vai ficando mais claro que se você ficar parado no tempo, cada vez mais você está em declínio. Acreditamos que o ambiente certo eleva seu propósito e materializa seus maiores sonhos. O que é um sonho? É algo que você quer realizar. E para realizar, para materializar, você precisa de processos. Você precisa de mudança de atitude. Ninguém está aqui esse horário, depois de um dia inteiro de atendimento, se não quer mudar a realidade. Mas para mudar a realidade, poucos estão dispostos, de fato, a aplicar o que está sendo dito. Mas fazendo sentido para você, não tem como desver. E aí você começa a entender, opa, existe uma lógica, e eu quero. Você está contemplando. Se você está notando, você já deixou a contemplação e já está indo para a fase de ativação. Depois da ativação, nós temos a fase de consistência. E depois a gente começa a colher os primeiros resultados. Tá? 60, 90 dias de consistência, você começa a colher resultados muito bons com uma gestão profissional do seu negócio. Só existem 2 profissões no mundo. Quais são essas profissões? Uma é o vendedor e a outra é quem ajuda a vender. Ah, Rafael, eu sou dentista. Se não tiver venda, você não é dentista. Rafael, eu gosto mais da gestão financeira. Se não tiver venda, não tem gestão financeira, porque não tem números para você gerir. Vai multiplicar 0, vai somar 0, não vai ter nada. Então, só existem 2 profissões, o vendedor e quem ajuda a vender. É muito importante entender que a empresa, ela precisa de venda. E nós vamos falar de venda. Porque se não falar de venda, a gente não muda a sua realidade. Vender é fundamental para mudar a realidade do seu negócio. A mentalidade de vendas. Primeiro, fome. Fome de crescer. Quem tem fome de crescer vai vender. E uma criança, ela está pequenininha, meu sonho, ser vendedor, ficar tomando não. Ficar tentando convencer as pessoas a melhorarem sua saúde bucal. Isso é o que o vendedor faz, ele criar consciência de compra.
Vender é uma consequência de alguém que criou uma consequência de compra. Então, fome de crescer. Todo vendedor tem que ter uma característica, fome de ir para o próximo nível. E aí ele vende com mais afinco. Depois, técnica de venda. Te falo que ter técnica e não ter fome de venda não vai dar certo. Tem que ter fome, tem que ter técnica e tem que ter uma gestão das emoções. Porque o vendedor que não tem gestão das emoções, ele fica com trava. Eu vendo bem, mas só se for lá no consultório. Ligar, mandar fazer um recall, uma rechamada de paciente, não é minha praia. Se me procurar, eu vendo. Se não me procurar, eu não vendo. Isso não é venda. Tá? Técnica e gestão das emoções. Porque o vendedor ele precisa fazer todo o contexto para que ele funcione a venda do negócio dele. Existe a venda do agendamento, a venda do conceito, a venda da ideia, a venda de que é importante voltar, a venda na avaliação, a venda da manutenção, a venda da recorrência, tudo é venda. Então você precisa entender, sim, técnica, os processos e a gestão das emoções para cada um dos processos, porque nem todos os processos você vai gostar. Assim como na odontologia você não gosta de tudo que nela rege. Então, fome de crescer, técnica de processos e gestão das emoções para você não ser o fator limitante da aplicação dos processos. Lugares você gosta, outros não. Não gosto de ligar para o paciente. Eu não gosto de treinar minha equipe de vendas. Então, você, de fato, está aqui deficiente dentro dos 3 pilares de mentalidade de vendas. Só tem 2 pessoas que não vendem. A primeira, quem não confia em si, que não tem autoconfiança, tem vergonha, que tem trava. E a 2, que não confia no teu produto, não confia no seu serviço, não confia no teu taco. Se você confia que o seu serviço transforma a vida das pessoas, vende. Se você confia em você, se vende. Então, o que fazemos com que nós acreditamos? Nós promovemos, nós falamos, nós contamos e nós vendemos. Se você acredita na sua odontologia, se você acredita que a odontologia é mais importante do que comprar um telefone, você tem que fazer mais venda do que as empresas de telefone. Se você acredita que a odontologia é mais importante do que uma viagem, então você tem que estar se comunicando com mais força do que as companhias de viagem. Se você acredita que a odontologia é mais importante que o carnaval, então você tem que fazer mais marketing, mais vendas do que carnaval. Se você acredita que a odontologia é mais importante do que o feriado que vem agora, então você tem que estar se comunicando com seus pacientes e conscientizando eles de que é mais importante do que curtir o feriado, a saúde bucal. É isso. Tá? Então, ou você não confia em você, ou você não confia no seu produto ou serviço. Estruturação do processo de vendas. Empresas sem processo igual, cada um se vira como pode. Se você não pavimenta os processos, você não pode cobrar as pessoas que você nunca treinou. Então, ter processos comerciais claros, script de venda, o que fala, quando fala, como fala, organização das suas listas, né? Ter tudo organizado é fundamental para a sua equipe saber o que fazer e como fazer. Senão você vai brigar com ele e ele vai falar, mas eu não sei, eu estou fazendo da forma que eu sempre aprendi. E você nunca reclamou. Então, toda vez que você começa a estruturar processos na sua empresa que ela não tinha, você vai passar por essa seguinte frase. Você nunca me treinou, eu estou fazendo do jeito que eu aprendi. Então, você é o autor da história, dos processos. Você é que implementa o processo, treina o processo, cobra o processo e melhora, aprimora esse processo através de treinamentos e reuniões. Passo a passo determina a ensinabilidade do time e leva à escala. Todo processo comercial precisa ter mais de 5 etapas e menos de 10. 3 pontos-chave. Documente o que funciona, mapeie o funil de vendas, estabeleça métricas iniciais. O que é um funil de vendas? 50, 40, 30. Você tem uma lista, tá? Você tem leads que chegam, tá? No seu negócio, pode ser da porta, pode ser de indicação, pode ser do marketing, e aí você vai implementar um funil. O que é um funil? Um funil mesmo, pensa no desenho mental aí de um funil. 50% daquele público que pergunta, agenda. 40% de quem agenda comparece e 30% de quem comparece converte. Isso é fundamental para você ter métricas de cobrar, se cobrar até. Você está convertendo 30% das suas avaliações? O seu time está tendo pelo menos 40% ou mais de comparecimento das avaliações, não é de plano de tratamento, das avaliações. 50% dos seus leads que chegam do marketing estão agendando. Então, isso daqui é uma gestão de funil, uma gestão de processos comerciais. Se você não tem números e você não tem uma base para cobrar as pessoas, você está perdido nos seus processos. Você não tem processo. E quem não tem processo não deve investir em marketing, por exemplo. Você não sabe como é que é o jogo. A culpa não é do lead. Tá? O lead é o mercado. Como é que você vai culpar o mercado? Muda de segmento. Tá? O mercado é esse ponto. Antropologia do consumo, o hábito de compra dos clientes. Vai reclamar do cliente, muda segmento, muda o negócio. Beleza? Então, você precisa entender processos para você implementar e ter a previsibilidade de onde colocar dinheiro e como você vai ter o retorno desse investimento. Vender não é o fim, é o meio que vai te levar até seus sonhos. Fome é isso. Fome de vender é realizar o próprio sonho.
É lógico que você está prestando um serviço para a sociedade, mas, vamos e convenhamos, as pessoas estão vendendo para mudar a própria vida. E, lógico, tendo ética para manter aquela relação de comprador e vendedor ad eterno. Essa é a inteligência da operação. Sabe? Tipo, eu penso o seguinte, ser politicamente correto é lucrativo. Ponto. Então, se você não é ético, eu vou te falar, ser ético é ser lucrativo. Eu vou mudar a sua mentalidade de que é importante reter. Porque a retenção é muito caro trazer um paciente novo. Uma campanha de marketing é cara. Então, se você conquistou um paciente, retenha esse cliente na sua base. Como? Encantando ele. Tá? Vender não é um fim. Vender é só o começo. É o que vai materializar os seus sonhos. A fome de crescer, ela se dá com venda. Cultura e gestão de alta performance para o seu negócio. Estabelecer meritocracia. O que é meritocracia? Não adianta pagar um bom salário fixo. Você tem que pagar variável. Você paga um bom salário e você entrega para essa pessoa meritocracia. Produziu resultado, ganha. Não produziu resultado, não ganha. Então, comece a instalar a meritocracia na sua equipe. Não adianta você querer que a sua recepcionista venda, né, faça agendamentos para você, ações e campanhas, para ela ganhar a mesma coisa. Todo vendedor tem fome de quê? Ganhar dinheiro, realizar sonho. E se você entendeu isso até aqui, você vai dar um fixo para ela? Ter fome de vender para você? Não faz sentido. Tá? Então, estabelecer meritocracia dentro do seu organograma e da sua equipe. Promova celebrações e feedbacks. Deu certo, celebra. Deu errado, feedback. Oi, ajusta isso, ajusta aquilo. Tá? Resultado é a métrica de ouro. Deu certo, melhora. Deu errado, melhora. Deu certo, melhora. Deu errado, melhora. Sempre pode ser melhor. Mas resultado é a métrica de ouro. Se não der resultado, muda, muda e muda. Tem que ir mudando até conseguir um resultado cada vez melhor. É assim que você vai fazer. Então, diagnóstico de relatórios diários. Tem que ter relatório diário. Aqui atrás de mim tem um BI, tá vendo? Fica lá, gestão amostra. Ali a gente tem todos o movimento comercial acontecendo do dia. Temos a meta, temos o que foi feito, o resultado que teve. É isso que vocês precisam ter claramente todo dia. É o diagnóstico, tá? É a panorâmica. É um exame de sangue, é um hemograma completo para a tomada de decisão. Saber quem são os mais fortes, quem são os mais fracos, promover quem está indo bem e dar feedback, é sentar do lado e ver o que está acontecendo com quem está indo mal. Visão é roubada, emprestada ou copiada. O que é visão? Visão é algo que ainda não aconteceu. Visão é algo do futuro. E aí você pode roubar. O que é roubar? Um modelo funcional. Tá? Você olha um modelo e fala assim, está dando certo. Vou fazer um checklist em cima desse modelo e vou fazer. Essa visão é minha agora. Emprestada. Opa, me empresta aqui por um momento que eu vou ver se compete a mim fazer algo parecido com isso. Ou copiada. Quem aí já se reposicionou da odontologia? Saiu de uma reabilitação e foi para uma estética ou vice-versa? Então, foi uma visão. Deu certo para alguém, você foi lá e acoplou dentro daquela visão. Visão é uma mudança que você faz nos seus processos e você segue um caminho de sucesso que deixa rastros. Você segue os mesmos processos para que você também tenha os mesmos resultados ou resultados compatíveis àquele grande sucesso. Poucas metas são melhor do que muitas metas. Metas desafiadoras, não impossíveis. Coloca meta. Como é que eu traço um programa de metas para o meu consultório clínico, Rafael? Se você tem dados anuais do seu negócio, como venda, faturamento, lucro, você pode traçar uma meta. Olha, a gente tem abril. Olha abril do ano passado e veja qual foi o resultado que você teve. E coloca uma meta mínima de crescer 20% em cima daquele resultado para esse mês. Já é uma boa meta. Por quê? É uma realidade que você alcançou e você está botando 20%, 10% da inflação e 10% de crescimento de margem mesmo. Tá? Pode ser margem de faturamento, mas faturamento gera o lucro. Estou partindo do princípio que o seu modelo de negócio é lucrativo. Tá? Então, poucas metas são melhor do que muitas metas. Metas desafiadoras, mas não impossíveis. 20% de um ano para o outro, eu não vejo nada demais. Tá? É errado fazer uma meta mês a mês, porque nós temos sazonalidade, como fevereiro tem menos dias, carnaval, quando cai carnaval em fevereiro é diferente. Fevereiro desse ano foi melhor do que muito março, porque março foi o carnaval. Tá? Abril tem já o feriado, então são coisas mais que acontecem em padrões. Então, cuidado com essas metas, é bom que tenha dados. Não tenho dados. Não tem nada de dado, não tem um sistema odontológico, não tem nada. Nem sabe quanto vendeu no todo, não sabe nada. Não sabe o que entrou, pelo menos. Tem gente que sabe o que vendeu, ou só sabe o que entrou, total das entradas. Tá? Meta de venda é diferente de meta de faturamento. Eu posso ter vendido 100 mil e ter entrado 50 mil dessas vendas, porque eu vendo parcelado, por exemplo. Tá? Então, basicamente, o que vendeu é uma coisa, o que faturou é outra e o que lucrou é outra. São 3 metas distintas. Venda, faturamento e lucro. Reuniões periódicas de vender a visão. Onde você quer chegar? Visão é o que define o empresário. O empresário montou um negócio que tem uma visão de chegar num determinado platô. Pode ser uma referência, pode ser o melhor, pode ser estar entre os melhores da região. Uma visão aonde você quer chegar. Algo que você montou para chegar num determinado patamar.
O que você tem que ter numa reunião? Uma reunião de gestão. O que deve ser feito, quando deve ser feito, aonde deve ser feito, quem vai fazer esse processo, como será feito em detalhes o processo, quanto custa, quanto que vai ser investido, quanto que pode ser retornado, o ROI desse processo, e por que a gente tem que fazer isso? Né? Tem algum motivo pelo qual tem que fazer isso? Então, isso aqui é fundamental, são fundamentos de uma reunião de gestão eficiente. O que, quando, aonde, quem, como, quando e por quê. Podem tirar foto. Reunião sem isso daí, para mim, é reunião motivacional que não mexe ponteiro. Isso daí vai determinar se vale a pena o esforço ou não vale a pena o esforço, porque tem até o valor da operação. É uma reunião que vale ter essa reunião? Vale ter esse processo? O que a gente pode ganhar? O que a gente tem que investir? Quanto que a gente tem que investir de dinheiro, de tempo, e o que a gente pode conquistar com isso? Tá? Então, isso daqui é a síntese de uma reunião de gestão. Reunião de performance. Essa é deliciosa. Eu gosto disso aqui todo dia. Aonde estamos, aonde deveríamos estar e o que aconteceu. Aonde estamos, aonde deveríamos estar, o que aconteceu. Exemplo, vamos supor que a sua meta para esse mês seja 100 mil reais. Passou a semana passada. Aonde vocês estão? Divide 100 mil por 4, vai dar 25 mil. Foi feito 25 mil semana passada? Onde estamos? 15 mil. Aonde deveríamos estar? 25 mil. O que aconteceu? Fulano faltou, muitos reagendamentos, pessoas confirmadas não vieram. Tem que aumentar, então, o quê? A cadência de confirmação. Então, você vai te dar ali um processo. E aí, volta para cá. O que, quando, aonde, quem, como, quando e por quê. Por quê? Porque muita gente desmarcou. Então, começa com essa, vem para essa. Tá? São reuniões de mexe ponteiro. Toda reunião tem que mexer ponteiro. Gestão é isso. Tarefas que mexem ponteiro. Objetivo, ações específicas, lista. Por isso que eu falei, papel e caneta e lista o que vocês têm que fazer. Indicador de performance. Qual é o indicador? Pessoas que estão faltando, ticket médio, quem é o dentista que mais vendeu, quem é a secretária comercial que mais agendou, origem das vendas, porta, indicação, quanto foi de indicação, quanto foi de porta, quanto foi de marketing, quanto veio do Instagram, qual o serviço mais vendido, qual o serviço mais rentável, são indicadores fundamentais. Taxa de comparecimento, taxa de ocupação das cadeiras. Será que eu estou com uma cadeira muito ocupada? Será que eu mesmo, minha taxa de ocupação, taxa da cadeira é minha taxa de ocupação, estou muito ocupado, não tenho tempo para isso aqui. Já é um fator limitante. Você é o fator limitante da sua empresa. Se você não tem tempo para analisar e fazer gestão, está lascado. É como se você estivesse numa cirurgia odontológica e falasse assim, cadê a panorâmica? Não tive tempo de fazer, estou operando no escuro. É o que você está fazendo no seu negócio. Cadê os números do seu negócio? Não tenho. Está operando no escuro. E aí você é ético com os pacientes, mas não é ético com o seu negócio, automaticamente não está sendo ético com o seu paciente, consequentemente, porque o seu negócio está em risco. Então, você precisa de indicador para tomada de decisão no seu negócio, haja visto que ele é ser ético com o paciente, ser ético com a sua família e ser ético com você. O seu negócio não pode estar operando de luz apagada, de farol apagado. Isso é perigoso. Última e mais importante, confiança tem cheiro. Confie em vocês. Se você confia, você vende, comunica, você se esforça, você faz, você pratica a visão e faz acontecer, se materializa sonhos. Confiem em vocês. Tem que ter uma autoconfiança para que você consiga do ponto A para ir para o ponto B. Confie em vocês. É viável. Muitas pessoas já fizeram, nós ajudamos essas pessoas. O desejo estava nelas e nós fomos ferramenta, tá? Nós não plantamos desejo. O desejo tem que estar em você. E aí você se mexe, a gente entrega para você o manual, o método para você ir do ponto A para o ponto B. Seguramos na sua mão, somos totalmente acessíveis para fazer essa transição com você. A lógica da confiança é o progresso. E uma coisa que eu falo sempre, existe na bandeira ordem e progresso. Eu gosto de inverter. Eu gosto de progresso e ordem. Primeiro você cresce, depois você pavimenta, organiza. Cresce e organiza. A vida é assim. Você cresce e organiza, cresce e organiza, cresce e organiza. Você tem o seu negócio, você está aqui buscando o quê? Você já montou, organizar. Aí você vai para o próximo patamar, organiza. Depois do próximo patamar, organiza. Vende, contrata, treina. Vende mais, contrata, treina. Vende mais, contrata, treina. Se você não está contratando, você para no platô. 50, 100 mil reais, você para naquele platô. Se você continua contratando, você reinveste e aí você pavimenta e pode vender mais, pode fazer marketing, porque aí você não está mais vendendo somente a sua hora. Lembra que eu falei? Empresário compra hora e dentista vende hora. Aprenda a comprar horas para que você tenha escala dentro do seu modelo de negócio. O segredo das clínicas que vão faturar mais de 2 milhões em 2025. Nós temos a continuação desse treinamento, tá? Esse treinamento é um treinamento que a gente está fazendo domingo, segunda e terça, ele acaba amanhã. Nós temos amanhã mais um encontro, às 20 horas. E a continuação desse treinamento é esse evento presencial de 5 horas em Alphaville, São Paulo. Cara, antes de vir para São Paulo, morar, eu morava no Rio. E eu vinha muito para São Paulo fazer treinamentos. Eu vinha de ônibus, eu vinha de avião, eu vinha de carro, mas eu vinha. Porque o ato de me mexer significava que eu tinha fome de crescer para o próximo nível. Então, é muito importante que você, onde você estiver no Brasil,
que você pare com essa coisa de, mas é lá em São Paulo, Alphaville, aqui é a terra dos cursos. E é por isso que a gente veio para cá. Nosso centro de treinamento é aqui e você vai sair com um mapa prático. Então, beba mais dessa água, porque é isso que vai levar você para o próximo nível, tá? Então, dia 26 de abril, cai num sábado, de 2 às 19 horas, nós vamos continuar esse mapa com detalhes, tá? Muito mais a fundos e profundos do que foi passado aqui ontem, com o modelo de negócio, e hoje com a parte da gestão na prática. Gestão, cultura na prática, né? Nós falamos sobre venda, nós falamos sobre reuniões de planejamento estratégico e gestão do tempo para vocês aplicarem o que foi passado aqui para vocês. Quem está com papel e caneta, amanhã está aplicando aquela reunião mais ponteiro e já está buscando o diagnóstico para a tomada de decisão dentro do seu negócio. Sorteio para vocês participarem desse evento na faixa. Esse é um evento de R$ 1.500, tá? E a gente vai sortear para vocês 2 ingressos. Ingresso duplo para vocês irem com um acompanhante. As regras do sorteio. E lá no Instagram, coloquem o link para o pessoal no grupo, comentar. Esse aqui, ó, colocar. Tem que ter 50 comentários até o fim dessa aula para a gente fazer o sorteio, senão vai para amanhã, hein? Marcar 2 dentistas, quem mais comentar tem mais chance de ganhar, porque é o disparador de sorteio ao vivo, e vocês vão ver ali como é que funciona. Se não bater 50, amanhã a gente volta, e que até ter 50 sai o sorteio, tá? Então, até o final da aula, se tiverem 50 comentários, tem sorteio. É um presente de R$ 1.500. Então, deem valor e saiam da casa de vocês para esse tipo de treinamento, porque é um treinamento mais ponteiro. Se aqui está esclarecedor, imagina presencial. Presencial, com folha, mão na massa. São apenas 30 pessoas que a gente vai selecionar para justamente pegar na mão e acompanhar vocês. Pergunta, quantas coisas mudaram na última década para cá, para você na odontologia? Se você estava há 10 anos já na odontologia, mudou ou não mudou? E aí, da pandemia para cá, mudou ou não mudou? O mercado muda ou está o mesmo mercado? Olhando o passado, você aprende para você agir diferente no hoje e para ter uma previsibilidade do amanhã. A pergunta, se nos últimos 10 anos muita coisa mudou na sua odontologia e da pandemia para cá também mudou, essa é uma pergunta que é para machucar, porque eu acredito que as pessoas elas têm 2 formas de mudar, né, a postura delas, o mindset delas. Uma é no amor, a outra é na dor. O amor é para você deseja algo e você quer buscar. Você quer ser uma referência, você quer ter mais paciência, você quer aumentar o seu ticket, você quer ter mais tempo com a sua família. Isso é desejo. Mas eu vou numa linha mais profunda. Tá? Existe o desejo móvel, o desejo ardente faz uma ação e essa ação leva a resultado. Mas tem gente que ainda não acordou para o que está acontecendo. E isso daqui vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos e é um fato. Pessoas obsoletas vão morrer. Então, jaz aqui uma clínica odontológica, que tem várias já fechando. Tá? Foi ética e tinha boas indicações, mas não resistiu ao crescimento do mercado, pois não investiu em gestão e marketing. 2020 a 2030. O que é importante você entender? Se você não está crescendo, você está morrendo. Daqui a 5 anos, o mercado vai comportar você não ter uma gestão profissional no seu negócio? Daqui a 10 anos, o mercado vai comportar você não ter uma gestão eficiente no seu negócio? Você não ter uma comunicação de marketing no seu negócio? Então, volto a dizer, existem 2 cenouras, a da frente e a de trás. A da frente é o desejo que você tem de ser uma referência, de ter mais tempo, de aumentar o seu ticket, de aumentar o seu rendimento. E a cenoura de trás é o mercado que está em movimento. E esse mercado, ele não vai esperar você abrir a mente para agir diferente. Ele vai continuar crescendo. E se você não cresce com ele, você morre. E isso vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos. Volto para a visão de 10 anos atrás. Volto para essa visão. E volto para a pandemia para cá. Daqui a 10 anos não tem uma previsibilidade clara que não vai ter espaço para amadorismo da odontologia? A quantidade de clínicas que estão abrindo e quebrando, a quantidade de dentistas que estão chegando, a quantidade de faculdades de odontologia que estão abrindo, isso não mostra para você que o mercado ele vai ficando cada vez mais saturado? E não é só odontologia, é qualquer mercado. Porque a faculdade não é só a odontologia que está crescendo, todas as faculdades estão crescendo. Não é só o mercado da odontologia que está abrindo mais comércios e negócios. Todo o mercado está abrindo mais comércio e negócio. O mundo está ficando mais cheio. E automaticamente, os dias, até bíblico, né? Os dias vão parecer horas, as horas vão parecer minutos, os minutos vão parecer segundos. Então, as coisas vão ficando cada vez mais dinâmicas e você, se ficar parado no tempo, vai ficar obsoleto. Pronto para acelerar a sua clínica? Eu quero mostrar para vocês agora como funciona o Super Doutores Clube, tá? A mentoria de aceleração mais completa para clínicas e consultórios do Brasil. Eu vou mostrar em detalhes como funciona o processo aplicado em cada passo, cada etapa, cada e-bookzinho, cada planilhazinha, tudo bonitinho para vocês. Vocês me permitem mostrar para vocês como funciona esse programa, essa mentoria de 12 meses? Quem é o mentor principal? Eu, Rafael Tavares, criador do primeiro MBA de gestão empresarial para donos de clínica. Empresário há 21 anos, palestrante, escritor best-seller Amazon, mais de 5.000 clínicas impactadas em todo o Brasil.
Há 8 anos, transformando dentistas em superdoutores. Por isso que eu falo, se a Luciana pode, você pode. Se o Douglas pode, você pode. Se a RL pode, você pode. Nós temos encontros anual, 2 encontros no ano, onde a gente entrega os troféus de realizações. E aí fica claro, se eles puderam, por que você não pode? É só aplicar. Acreditamos que todo dentista pode ter sucesso. É um livro físico, mais de 1.000 cópias já vendidas na Amazon. Ele, na categoria marketing odontológico, ele aparece entre os 3 primeiros há mais de 2 anos. Tá aqui. O que você vai viver nesses 12 meses de mentoria? 2 encontros presenciais por ano, com 3 dias de experiência imersiva, com muita troca e networking. Uma mentoria ao vivo e online para troca entre os mentorados todo mês, área do aluno com os manuais, aulas e ferramentas, treinamento com premiação para as secretárias comerciais, alinhamentos individuais mensais, ou seja, tem acesso direto comigo. Eu odeio curso que você não tem acesso com o mentor. Se é mentoria, tem acesso comigo. Se é MBA, o acesso tem, mas é mais limitado. Tem que ser agendado. Mentorado meu tem no meu telefone pessoal e fala direto comigo. Isso já difere a gente de todo o mercado. Mentorado meu fala direto comigo, tem meu telefone e precisou de algo, me liga e a gente fala por telefone. Isso é mentoria, tá? 2 encontros anuais com 3 dias de experiência imersiva. Esse daqui é um dos encontros que a gente registra sempre que está presente, tá? 12 mentorias ao vivo e online em grupo para troca entre os mentorados e seu mentor no formato Hot Seat. O que é Hot Seat? Essa coletiva tem as trocas individuais e tem a troca coletiva. É para entender o que a pessoa está aplicando, que dificuldade ela teve, que vitória ela teve, para uma sala onde todo mundo troca experiência. Ou seja, um mastermind. É onde todo mundo tem o mesmo objetivo de crescimento e está trocando experiências na aplicação. Dificuldades e vitórias. Isso é muito fundamental para um grupo de mentoria, ter trocas, ser ouvido. Então não é aulinha, a aula está gravada, mas a troca de mentoria é um lugar que você pode falar e ser ouvido, não só pelo seu mentor, mas também por todo o networking que você vai fazendo com pessoas que já passaram pelo que você está passando ou que ainda vão passar pelo que você está passando. Conteúdo da área do aluno, exclusivo e atualizado toda quinta-feira às 20 horas. Semanalmente, sua equipe terá acesso a materiais desenvolvidos para aprimorar técnicas de venda, atendimento ao paciente e gestão de leads. Acompanhamento e metrificação de resultados quinzenais. De 15 em 15 dias, vai receber essa mensagem aqui. Boa tarde, Valéria, como fechamos o mês de novembro? E aí ela colocou aqui, de carro zero, acabei de pegar. Conta para o André, você tem parte direta nessa conquista e a Natasha também. Então, ela agradecendo, a gente pediu o resultado, ela deu a conquista. Isso é muito legal, mas a gente pede de 15 em 15 dias a parcial dos seus resultados, para assim a gente identificar e corrigir a sua rota, caso você esteja travado. Treinamento gamificado com premiação para as secretárias. Conteúdo exclusivo e atualizado semanalmente. Sua equipe terá acesso a materiais desenvolvidos para aprimorar técnicas de vendas, atendimento ao paciente e gestão de leads. Treinamento ao vivo toda terça-feira e você vai participar de sessões com especialistas do mercado, onde a sua secretária ou comercial poderá aprender estratégias de venda comprovadas para aumentar as conversões e melhorar a retenção de pacientes. Melhoria contínua na gestão comercial. Ensinamos a sua equipe o que fazer e como registrar o que fez para que a gente pague a elas. A gente paga do nosso bolso, tá? O primeiro lugar de cada mês de destaque, a gente dá R$500, nós damos, não é você. Nós damos R$500 para o primeiro lugar de destaque das secretárias comerciais, segundo lugar 250 e o terceiro lugar 150. Elas dão a vida no treinamento. Primeiro lugar de fevereiro. Fevereiro dizer que é um mês fraco. Odontoface, Lissandro, tá lá na mentoria. É legal falar com um cara desse. Tem 6 clínicas. Uma delas fez esse resultado. De 1/2 de 2025 a 28/2 de 2025, R$528.865,98 em fevereiro desse ano. Esse foi o resultado de uma das 6 clínicas que ele teve e nós premiamos, em primeiro lugar, a equipe dele pelo esforço e dedicação aos treinamentos. Segundo lugar, Bahia, na melhor rede. Agora eu vou mostrar a estrutura dessa clínica que bateu o resultado e a gente dando um treinamento presencial lá para eles. Estou na Bahia, na melhor rede de clínicas do Nordeste, dando um treinamento. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores, uma clínica aqui, num shopping, bem conceituado. A clínica é a Odontoface. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona os bastidores de uma clínica, uma rede de clínica que fatura mais de 1 milhão todos os meses. Olha aqui, ó. A recepção, tá vendo? Todos os detalhes para vocês entenderem. E a televisão passando. As informações da clínica, isso é muito importante, tá? Aqui ficam as concierges, colocando o propé em quem chega. Aqui é uma sala de relacionamento. Para quem não sabe o que é uma sala de relacionamento, aqui fica um CRC. Aqui nós temos uma sala de avaliação. Então aqui é onde fazem somente as avaliações, não fazem atendimentos clínicos. E aqui a gente começa a ter salas de atendimentos clínicos. Tá? Ali sendo atendida, aqui outra sala de atendimento clínico, outras salas de atendimento clínico, tá vendo? Os detalhes, a televisão no teto, beleza? Aqui uma sala de panorâmica, tá? Tudo ali sendo feito na hora. Olha a panorâmica, ó. Então vai sendo feitos os exames. Aqui a gente está fazendo vários tipos de treino de atividades aqui ao vivo. Deixa eu passar aqui, meninas, vão fazendo vários tipos de atividade de mão no telefone, atividade de ação. A gente fez uma dinâmica que as meninas muito engraçadas. Elas estão na rua fazendo abordagens para trazer gente, para elas entenderem como é que funciona na prática a prospecção. Tem um time aqui que já está com a mão no telefone. Quantos agendamentos aí? 7 agendamentos. Tem venda?
Quanto? 7 mil. 7 mil de venda e 7 agendamentos. Tem outra equipe aqui. E aí, teve agendamento? Teve agendamento, já tá aqui agendado. Quanto? 2 agendamentos. Tem venda já? Não vai ter venda. E aí, teve agendamento aí? Teve um agendamento. Um agendamento. Então, ó, se mexam, o negócio aqui está pegando, é na prática. Nós falamos aqui sobre funil de vendas. Nós temos um treinamento de todos os processos, aqui, ó, vou botar ali para vocês verem, que é um script que elas estão usando. E aqui, todos os processos foram colocados aqui hoje, ó, tá vendo? Tintim por tintim ali, ó. Tudo isso aqui foram os processos que nós fomos trabalhando hoje. Hoje a gente está aqui no comercial pesado, então isso aqui tudo é processo do treinamento. E aí eu pergunto a você, se você não está tendo resultado, é porque você ainda não conhece meios de ter mais resultados. Se está faltando lead, tem várias formas, só que a gente já conseguiu para mais de 15 leads na brincadeira. Todo mundo feliz, produzindo, olha o telefone para também. É na prática, tem uma equipe para pegar na mão e levar o seu jogo para um próximo nível. Esse é o segredo de clientes que faturam acima de R$1 milhão todos os meses. Quer saber mais? É só procurar o método Super Coach. Pronto. Tu viu o mapa mental de processos? É muito processo. Dentro de um treinamento de um dia inteiro, a gente abre um mapa mental gigante, gente. É odontologia. Ela parece muito simples, na verdade. Mas ela não tem uma afinidade de processo. Vocês ficam 5 anos estudando para exatamente aprender. Sabe o que é muito engraçado? Vocês investiram de R$1.500 a R$5.000 uma mensalidade para ser dentista. Quando você sai e se forma, qual a certeza que você tem de ganhar? A média de ganho é R$5.740 mensal de um dentista. E aí você pensa, qual é a certeza que você tem de realmente ganhar dinheiro com odontologia? Nenhuma, porque primeiro você não aprende a gestão empresarial para ganhar dinheiro. Você não aprende alavancas de ganho de dinheiro. Então você não tem certeza. E você investiu na odontologia. E aí, muitas pessoas, elas ficam com pena de investir numa mentoria para fazer valer o negócio dela. Não é o que você pagou para montar seu consultório ou clínica. É o que você pagou para ser dentista que está em pauta. Eu não estou nem colocando a estrutura que você tem. Se tem uma cadeira, 2, 3, se tem uma clínica maravilhosa, se tem só um consultóriozinho. E o quanto você botou para ser dentista? Para vender o seu tempo. Você não quer aprender a comprar tempo? Você não quer aprender a montar um negócio que ele se retroalimente? Sem você ficar vendendo o seu tempo a vida inteira, talvez você seja novo. Talvez você esteja cheio de energia. E quando você tiver com 60 anos? 70? Como é que você vai fazer? Vai se aposentar? Vai vender? Vai juntar? E vai guardar esse dinheiro? Como é que você vai guardar dinheiro? Se você não tem uma gestão financeira, não tem noção de investimento, não tem noção de lucratividade. Então, basicamente, para pensar nisso. Para pensar quanto vale mudar a realidade da sua odontologia só pelo custo do que você pagou na faculdade. Sabe, é muito dinheiro. A gente está falando aí de papo de R$500 mil, se você contar. República, logística, alimentação, ficou parado todos esses anos. R$500 mil para você se formar e você deixar largado essa odontologia. Então, isso daqui que eu estou mostrando para vocês são resultados reais. Aí, ó, a foto, a unidade, o local, como é feito, o que é feito. Tá aqui, ó, de novo, de Salvador, em fevereiro. A gente pegou muito Salvador, porque Salvador é Teatro Carnaval. Fevereiro tá lá, ó. Olha os resultados. Foi o segundo lugar. Pagamos R$250. Alanis e Ivana. São 2 unidades de Salvador do Rafael Carvalho. 250 mil. Era a meta. Sim. E qual foi o fechamento depois disso? Não batia. Mês passado a gente bateu quanto? 300? 340 mil. Ou seja, ajustes de operação, ajustes finos, ajustes do dia a dia, controlar a taxa de funil, controlar o acompanhamento dos leads, traz ou não traz resultado? Funciona ou não funciona? Funcionou, principalmente na minha metinha, funcionou bastante, viu? A partir do momento que teve mais agendamentos, teve mais comparecimentos e tudo foi se alinhando. E aí a clínica agora tá batendo meta, tudo certinho. Eu tô batendo a minha meta, a Ivana bateu a meta dela. As celebrações de resultado, como eu falei para vocês, meritocracia, o pessoal de vendas está ganhando as participações, por isso que essa alegria toda, não é para botar dinheiro no bolso do dono, eles ganham dinheiro, então eles comemoram também, assim como você, visão de dono, eles têm que participar, eles têm que ganhar para dar a vida, tem que ter fome de crescimento, quem vende tem que ganhar mais. Pensa, uma recepcionista, vai ganhar a mesma coisa, para ficar ligando para 100 pessoas todo dia. Faz sentido? Para ela conseguir encher a tua agenda. Faz sentido? Não, a gente tem que montar um processo comercial, uma cultura empresarial de verdade dentro do seu negócio para ir para o próximo nível. O terceiro lugar foi a Gilda, tá? De 1/2 de 2025 a 28/2. A meta era 140 e bateu 225, 780 e 90 também da Bahia. Tá? Não é Salvador em específico, não, da Bahia. Fechamento de lead frio eu tive 19.970. E de follow-up quente, que eu fui na clínica e eu fiquei insistindo para voltar para fechar ainda esse mês, teve de 32.060. Que isso?
Travou. Será que é a internet? Fechamento de lead frio eu tive em 19.970. E de follow-up quente, que vou ver na clínica, eu fiquei insistindo para voltar para fechar ainda esse mês, teve de 32.060. Pronto. Aí, primeiro, segundo e terceiro lugar. A gente paga do nosso bolso. 500 para o primeiro, 250 para o segundo, 150 para o terceiro lugar. E aí, sua secretária tem esse tipo de approach? Tem esse envolvimento com as metas, com o relatório? Ela te entrega relatório diário, semanal, mensal? Elas estão com uma gamificação? Elas estão dando a vida no seu processo comercial? Se não, é porque você não implementou uma cultura empresarial. Venda é fundamental. Eu falei que a aula de hoje era sobre venda. Quem não vende, meu amigo, não cresce. Tem que vender para crescer. Ponto. Qualquer negócio, tá? Não é só odontologia, não. Queridos superdoutores, Rafa na área. Pessoal, nós estamos fechando o ano com chave de ouro e eu apresento a vocês a nova área do aluno do MBA Superdoutores. Temos muitas novidades e a principal novidade é uma gamificação da área do aluno para 2025. Ela ainda não entrou no ar, vai entrar no dia 1º. Nós vamos estrear ela com o pé direito. 2025 é um ano de muita abundância, lógico, para quem levanta e vai buscar. E agora eu quero colocar para vocês a gamificação da área do aluno. Vocês vão ter pontuações. As pontuações, elas servem da seguinte forma: se você comentar, se você assistir, se você der check, se você comentar no comentário do amigo, tudo isso para colocar vida no MBA. Então, estando presente na área do aluno e pontuando com 180 pontos, vocês vão ganhar uma análise de Instagram. 660 pontos, uma mentoria individual de gestão comercial com André Tavares. 1.200 pontos, uma mentoria de planilha de precificação com Marcelo Regueira. 1.600 pontos, uma mentoria individual de planejamento estratégico com Rafael Tavares. 2.100 pontos, um mês de acesso ao treinamento de super secretárias. 2.500 pontos, 2 ingressos para a imersão Superdoutores presencial. 3.100 pontos, um mês de gestão de tráfego pago totalmente grátis. 3.500 pontos, um mês de serviço de CRC lead totalmente grátis. Como faz para pontuar? É só você ir lá na área do aluno, ver as regras e participar. Coloca vida, coloca comentário, assiste, pratica, bate meta. É isso que faz com que a nossa pós-graduação de gestão empresarial para donos de clínica e consultório odontológico ganhe vida, um método ganhe vida. É muito bom a gente percorrer um caminho que alguém já percorreu, porque se alguém pode, você também pode. Feliz Todos ano os novo! nossos processos são gamificados, tá vendo? Então, se você assiste, tudo é gamificado. Qualidade do pós-aula, qualidade da área do aluno, isso tudo tem que ser analisado. Nós temos 380 horas certificadas pelo MEC. Então, não é um curso que está começando, não é um curso que está sendo estruturado, é um curso que já tem para mais de 5 anos e já transformou mais de 5.000 vidas. Então, isso é importante de você analisar na hora de investir para ter o resultado na metodologia que você quer. Isso é todo o cronograma de atividades de uma clínica, todos os processos, todas as funções em detalhes. Tá? Todos os manuais em detalhes, por hora, atividades por hora. Rafael, posso adequar? Pode, deve, mas está ali. Todo o manual de funções, da hora que chega, a hora que vai embora, detalhado. Isso é gestão profissional. Tá? Isso é profissionalizar a sua gestão. Isso faz diferença. A super planilha, os indicadores, tá? Para a gente entender tudo do seu negócio. A gente vai saber tudo esmiuçado. É, de fato, um hemograma completo. Tá? Isso daqui a gente vai saber quais são os serviços mais rentáveis, quais são os custos, o que mudou nos seus custos um mês após o outro. Todo mês a gente tem análise em cima desses indicadores. Todo mês a gente acompanha os números para tomada de decisão. Tá? Tudo. Se você for fazer um desconto, uma forma de pagamento diferente, você olha na planilha e toma essa decisão. Manual de gestão estratégica, o que fazer, como fazer, quando fazer, qual o seu tamanho versus as coisas que você tem que fazer em detalhes. Está aqui dentro desse manual de gestão estratégica. Manual de gestão comercial, 140 páginas de todo o processo comercial que o seu time precisa aprender. Nós também damos esse manual toda terça-feira, aula para esse time comercial. Mas você tem um manual impresso para que todo mundo possa estudar ele. Tem na área do aluno, tem ao vivo e tem impresso. Destrave Odonto, que é o conteúdo que a gente fracionou nesses 3 dias aqui para vocês, uma parte do conteúdo. E o livro do Destrave? Pessoal, para vocês verem como a qualidade do nosso material, né, o nosso material impresso, para vocês entenderem qual carinho que a gente faz para essa metodologia. Tá? Fora o livro que é best-seller da Amazon, que tem 315 páginas, os nossos manuais são feitos com todo detalhe para vocês. Esse é um manual que a gente faz em treinamentos mesmo, a gente entrega para os alunos, né, do Mastermind, no aluno do clube. Olha. Tá vendo? Olha a qualidade desse material. É uma página de 170 gramas, não é uma página que, ó, se dobra, é um negócio feito com qualidade. Ó, a aula de ontem aqui, tá vendo? De modelo, de negócios. Então, é algo de fato, ó, acrônomo. O material de vocês, ele foi tirado uma grande parte daqui, lógico, que tem. Esse material tem 150 páginas, mas está aqui, capa dura. Tá vendo? Esse é um material que é entregue para vocês dentro dos treinamentos, um dos treinamentos que são feitos durante o ano. Tá? Então, isso é qualidade. Isso daqui, agora, é parte de estrutura. É um arquiteto, tá? Um mentorado nosso que faz arquitetura de clínicas, e ele tem um módulo
o que fazer, o que não fazer, o que pode, o que não pode, mostrando dicas para você expandir o seu negócio de maneira consciente, responsiva. Há um arquiteto que é empresário e que faz as reformas. Então, nosso time de mentores é um time muito qualificado em cada detalhe de clínica e consultório odontológico. Tá vendo? O que pode, quais os revestimentos que não podem, o que cada vigilância sanitária local rege, então, do Brasil, tem diferença, a expurgo, o que pode, o que não pode. Então, é interessante esse manual para quem pensa em reformar, montar ou expandir. Indicadores de sucesso para clínicas odontológicas, para você aprender como manusear os seus indicadores para tomada de decisão. Modelo de parcelamento via boleto, se é o seu momento de trabalhar boleto, se você tem envergadura de inteligência financeira para trabalhar com parcelamentos ou não, nada contra, nada a favor. Se você está no momento de fazer, pode ser feito. Se você não está no momento de fazer, não faça. Tudo passo a passo para você, ensinando. Grupo do WhatsApp é coletivo e o individual. É diferente de um coletivo. O individual é a sua equipe, a minha equipe, eu e você lá dentro do grupo. Acesso total. Mentoria é acesso. Mentoria é conversar, é falar com as pessoas. Tá? A gente paga pelo acesso. Super Doutores Club é o seu nome, a validade e o código de segurança resultado. É um cartão que a gente imprime, manda fazer e entrega para você mesmo, duro, físico, para você saber que você está num clube. É um clube, tá? Experiência, eventos presenciais, network, acompanhamento, acesso. Então, é um clube mesmo que a gente montou. É o mais top acompanhamento que eu tenho dentro do que eu ofereço. O valor de cada entregável mostrado aqui para vocês. Mentorias individuais comigo. Eu diria que inestimável, mas se fosse pagar em hora, R$50 mil. Os encontros, 10 mil. Treinamento gamificado, toda terça-feira, 10 mil. WhatsApp exclusivo, valor imensurável, não tem valor para isso que a gente nem vende. Uma análise completa de perfil comportamental, 3 mil. Ligação de alinhamento quinzenal comigo, não vendo, imensurável. 3 mentorias individuais de implementação da planilha Indicadores Superdoutores, R$5 mil. Área do aluno, R$15.300. Então, total de entregáveis, R$97.997. E aí vem a seguinte questão. A mentoria, volto a dizer, ela é para corrigir algo que você já investiu só de educação, mais de R$500 mil. Ela é para corrigir, para você destravar a sua odontologia, que foi algo muito caro para você e para sua família. Se você não pagou, alguém pagou para você. Aí você montou um consultório, agora eu vou corrigir mais um somatório de verba que você colocou ali de dinheiro. E agora esquece todo o dinheiro e vamos corrigir o tempo da tua vida e ressignificar o investimento de horas trabalhadas versus resultado. Esse valor, ele é irrisório, até porque ele não é um mês, tá? Isso são 12 meses de acompanhamento. Mas para os 10 primeiros, a gente vai chegar nesse valor e a gente vai progredindo o valor. Quem me acompanha sabe que o valor, a cada 10 pessoas que entram, a gente aumenta. Por quê? Botou 10, deu resultado para essas pessoas, eu aumento. Deu resultado, eu aumento. Tudo que dá resultado, você cobra mais. Tá? Então, tá aqui, oportunidade para os 10 primeiros mentorados. Tá? Detalhe, não está mais em 10, porque isso daqui já entrou gente. Então, já não é mais 10. A qualquer momento sai de 60. Até um pouco atrás, a gente estava em 45, a gente veio de 30, 45, 60, depois a gente vai para 75, até a gente ir em 97. Então, isso daqui é uma oportunidade para vocês. E volto a dizer, vale. Por que vale? Porque está aí os resultados. O resultado de um mês já vale isso aqui. E um ano eu acompanhando, vale muito mais. Tudo isso que você entrega aqui para vocês, vale. E uma coisa importante, tá? O resultado que muitas vezes a gente não tem é pelo investimento que a gente não paga. A procrastinação de uma academia, ela é feita porque cabe no seu bolso com comodidade procrastinar. Paga um personal caro para você ver se você vai procrastinar. Então, pagar é um ato de você não procrastinar. Você corre atrás quando você paga. Agora, quando você paga 150 numa Smart Fit, 150 por mês, deixa lá. Não vou ficar mais rico nem mais pobre. Paga um personal mais 1.500. Aí vão ficar 1.650. Procrastina com 1.650. Será que você vai procrastinar? Eu acho bem difícil. Então, esse valor, ele é dividido, tá, pelo ano. À vista tem desconto de 7%, no cartão de crédito tem 12 vezes 5 mil, ou no cheque, 12 vezes também de 5 mil. Período da programação de aceleração, 12 meses. Valor, R$60 mil por tempo limitado. E vale cada E centavo. aqui está previsto para a próxima semana até o final do mês, né? Estou previsto para vender 74.230, que é um total de 100 mil aí no mês. Pacientes de prevenção. E a gente fez 300 contatos semana passada, eu e a Carol, e a gente vendeu 120 pacientes. Agora, o que funcionou para vocês? Daí, vamos dar mais um exemplo de outra clínica que também fica na Bahia. Então, o carnaval para vocês é muito forte. Qual foi a estratégia direcionada? Já que a gente sabe que carnaval todo ano não é um evento esporádico. O que vocês seguiram, o que vocês aplicaram, o que funcionou? Para a gente poder ter um parâmetro sobre isso e até compartilhar com as outras meninas também. Tivemos mais ações, né, mais organização nas ações. Teve muito agendamento também, que Samara agendou, com as de Endo e de, no caso, lead. Aí fechamos 3 leads, no valor de 35.065. Que é o primeiro mês da clínica, o primeiro mês da clínica no treinamento e o primeiro mês de vocês na empresa também, certo? Sim, o evento do começo do mês, que foi um evento bom e trouxe um resultado bacana, também em relação aos valores.
E então a gente está correndo atrás, né? Tirando proveito máximo da mentoria, das reuniões, de todo o treinamento possível. Obrigada, André. Era só isso mesmo que eu tinha para falar. E também quero falar para as outras unidades, né? As outras clínicas aí que estão aí, que não bateram a meta em fevereiro. Não desanimar, né? Porque o importante é focar, né? O importante é focar e que vai dar tudo certo. Meter as caras, porque no rumo não só de vendas, mas em todos os ramos de trabalho, a gente precisa mesmo dar o nosso melhor. Um mês pode não dar certo, mas no outro a gente tem que superar. Então, realmente, fevereiro foi uma bênção. Esse é o treinamento, onde elas apresentaram os resultados para a metrificação delas. Quanto vale ter um time, de fato, empenhado para trazer os resultados de venda do seu negócio? Então, isso faz toda a diferença. Então, prontos para acelerarem a clínica de vocês, vocês vão chamando aí o André, tá? Vai conversa com o André, da tomada de decisões com ele tem um e-book também, gratuito aí para vocês. E agora a gente vai para esse sorteio maravilhoso. Vai ficar para amanhã? Então, ainda não bateu 50, tá? Então, o sorteio vai para amanhã. Marquem lá, peçam para quem está marcando, quem vocês estão marcando também para participar, eles podem ganhar e estarem aqui na aula de amanhã. Tá? Então, tá aí as regras. Hoje, as regras estão lá no sorteio, é só marcar dois, o primeiro post que está lá. Tá? Então, está fixado. Ontem nós falamos sobre modelo de negócios, uma aula fundamento para mudar a realidade da odontologia e destravar, de fato, a odontologia de vocês. Hoje nós demos um norte de qual fase você está, o que precisa ser feito em cada fase. Nós falamos sobre tempo fora do mocho, vendas, gestão e processos comerciais, tá? E amanhã nós vamos falar do futuro e agora, inteligência artificial e CRM de agendamentos automatizados. Como é que faz para a inteligência artificial trabalhar para a gente? Vocês vão ver isso na prática, vocês vão falar assim, que isso? Não é possível que isso existe. Eu vou mostrar para vocês na prática. E vocês vão interagir com a IA amanhã para vocês verem como é que funciona mesmo. Ela está substituindo funções, por isso que eu estou falando. Daqui a 5, 10 anos, meu amigo, quem ficou obsoleto já era. Então, a gente precisa se mexer e se mexer com força e com pressa. Então, amanhã, às 20 horas, nós temos o último dia de Destrave Odonto. Participem do sorteio, conversem com o André, qualquer dúvida que vocês tenham da aula de hoje. E foi um prazer estar com vocês. Muito bom essa entrega, muito bom. A gente faz todo mês para vocês. E é muito bom, tá? Tá aqui ajudando e aumentando o campo visual de vocês para uma odontologia ética e próspera. Conte conosco e vamos para amanhã. Um forte abraço, gente. Boa noite.